Enquanto os turbilhões do movimento rebelde continuavam a gerar desconforto e tragédias por todas as partes do universo onde seus agentes se encontravam, uma nova e estranha realidade começou a moldar a vida dessas espécies de seres. O aspecto mais desconcertante desses desdobramentos, especialmente para as diversas formas de vida do gênero Biodemo, foi o surgimento de um conjunto de sentimentos e sensações que lhes eram totalmente alheios, jamais percebidos em sua longa existência. Ainda que o futuro reservasse um lento e doloroso desdobrar dos fatos, começava-se a vislumbrar as consequências da ruptura de um lacre mental, que por definição genética estabelecia os limites das faculdades psíquicas de senso crítico e de razão filosófica nas espécies pensantes em evolução. Para o observador, essa aparente demarcação de limite não parecia ser imposta de cima para baixo, como uma regra divina ou cósmica definida por uma inteligência superior. Não, o processo era inverso, como o próprio Val-El, um dos mais lúcidos entre os exilados, registrou em seus relatórios. A mudança vinha de baixo para cima. Ela nascia de uma situação de profundo desespero ou de um incômodo existencial insuportável, forçando o psiquismo a vislumbrar um novo posicionamento mental, capaz de aplacar o desconforto. Era um despertar empírico, brutal. Muitos entre os Val acreditavam que a profundidade das reflexões de Val-El derivava de sua convivência direta e prolongada com o comandante rebelde, Iel Luzbel, um convívio que ele e outro membro, Val-Jev, haviam desfrutado em circunstâncias únicas, inclusive em reuniões reservadas na escola de Zion. Se o outro Val-Jev estivesse desperto, haveria mais um ponto de referência para aferir a validade daquelas questões. Mas, infelizmente, Val-El carregava o fardo da tarefa sozinho, vagando entre seus pensamentos e o pouco que podia compartilhar com os seus companheiros. A sua questão pessoal se aprofundou tanto que ele passou a se esforçar para manter suas marcas mentais longe do processador central da família, um artefato tecnológico e espiritual de imensurável valor, para não influenciar ou causar problemas ainda maiores do que aqueles que já se acumulavam. Aqueles membros da família Val encarregados de monitorar a procedência genética e astronômica das diversas equipes alienígenas que, como eles, agora se encontravam na Terra, passaram eras incontáveis trabalhando ao lado de Val-El. Eles tentavam desesperadamente compreender a quantidade exponencial de vida no universo, enquanto retornavam sempre à indagação central que Val-El havia formulado. Para que tanta diversidade, desafios e sofrimento, na proporção que os Val começavam a perceber na Terra, quando a inutilidade de tudo aquilo era patente sob a perspectiva de qualquer avanço ou evolução marcante? A sensação que pairava era de que tudo estava regredindo. Mesmo os pequenos avanços que conseguiam colecionar se reduziam a nada, pois o jogo da vida cósmica, especialmente no caso dos Biodemo, parecia colocar em risco todo um acervo arduamente construído, tudo em nome de um mal-entendido ou de algo que emanava da postura da alta hierarquia cósmica em relação ao comandante rebelde, Iel Luzbel. Tais circunstâncias impuseram a todos uma reflexão crítica, algo que antes lhes era impossível, primeiramente sobre o que acontecia com eles mesmos, depois com as outras espécies primas do gênero Biodemo, igualmente esfaceladas, e por fim sobre os padrões apontados pelo próprio Iel Luzbel. Essa inquietação mental levou à formação de um grupo para perscrutar a função da vida nas espécies da natureza terrestre. Alguns de seus membros iniciaram testes complexos de manipulação genética e experiências envolvendo tanto o campo magnético do planeta quanto o campo áurico e elétrico de vertebrados. Contudo, quanto mais avançavam os estudos, mais complexos e enigmáticos se tornavam os resultados. Tudo parecia harmonizado no contexto das leis universais, mas nada parecia servir a uma função importante. A vida era reduzível ao nada com uma rapidez que contradizia o lento e exaustivo esforço evolutivo presente em todas as formas vivas. A injustiça disso para com o esforço despendido pelos seres causava um profundo mal-estar no âmago dos exilados.
Percebia-se que a própria ferramenta que deveria ser o sustentáculo de sua sabedoria, o processador, estava em risco de se tornar inacessível à medida que a mutação se aprofundava. Um dos membros mais pragmáticos do grupo, Vao-Ean, dotado de um senso prático e de uma visão estratégica singular, além de grande conhecimento em navegação aérea, propôs uma solução imediata. Ele sugeriu que outros subgrupos da família Val cedessem membros para apoiar o aprofundamento das descobertas de Vao-El. Na sua perspectiva, o único projeto capaz de manter a família Val em um estado de organização e eficiência era enriquecer o processador Val e treinar todos na interação de suas mentes com ele. Levou tempo considerável até que os subgrupos concordassem com Vao-Ean. O problema fundamental que gerava resistência era que nem todos os membros pareciam mais possuir o antigo padrão mental unificador, aquele que servia como a senha de acesso para a interação plena com o processador. Por força das circunstâncias, a espécie havia se diversificado enormemente devido às mutações surgidas ao longo das centenas de milhares de anos desde o seu exílio forçado. Para a surpresa e o assombro de todos, descobriu-se que ninguém mais entre os despertos, à exceção do solitário Vao-El, conseguia acessar e interagir conscientemente com a ferramenta vital. O processador ainda registrava e lia as emanações mentais e as atitudes de cada membro Val, mas eles não conseguiam mais ler, resgatar ou sequer manipular as informações ali acumuladas. Vao-Ean havia percebido em segredo o que se processava de forma subterrânea. O pior era o fato de que o esforço contínuo para manter a memória coletiva acessível estava esgotando a mente de Vao-El, o único que ainda processava normalmente o tipo de interação que a família sempre mantivera com o processador. Diante do desgaste, Vao-El começou a transmitir todos os conhecimentos que havia aprendido com o codificador de Xian para outros membros, que se revezavam nas tarefas necessárias à sobrevivência da família. Revelou-se que o codificador não havia escolhido apenas a ele e Val-Jev para participar de seu grupo de estudos, mas também a Vao-Eno e seu quase-irmão gêmeo, Vao-Eon. Este último havia surgido em seu casulo de Aspesian no mesmo instante cósmico, segundo a tradição da linhagem. Contudo, devido às necessidades e ao desvio de rota provocado pelo problema do comandante rebelde, o codificador não tivera a oportunidade de convocar os dois mais novos. O fato crucial, no entanto, é que Vao-Eno e Vao-Eon rapidamente superaram a dificuldade que assolava os demais, o que trouxe grande alívio a Vao-El, pois retirava de seus ombros o peso insuportável daquela questão. Logo depois, Vao-Fon, que mais tarde se tornaria uma figura proeminente entre os evangelistas que acompanhariam um grande líder espiritual em solo terrestre, também superou os entraves mentais. Eram agora 4 capazes de acessar o processador livremente. Tal avanço resultou em uma significativa evolução no conhecimento acumulado dos Val, concedendo-lhes alguns anos terrestres de relativa estabilidade, somente perturbada pela crescente fraqueza apresentada pelos membros que passavam por sucessivos ciclos de hibernação. Ao despertar, eles demonstravam uma debilidade preocupante, exigindo o desenvolvimento de novas opções clínico-medicinais. Mesmo assim, a situação da família na Terra parecia levá-los inexoravelmente ao seu fim, nos moldes como existiam. Muitos começaram a fenecer perante o assombro coletivo, e a nascente sensibilidade dos exilados teve que se acostumar a conviver com a morte de seus membros. Próximo ao marco de 100.000 anos terrestres no passado, mais de 240 Val já haviam perecido, deixando a todos em profundo pesar quanto ao futuro incerto. Um desalento silencioso dominava a intimidade de cada um, pois não havia nada que os motivassem a seguir adiante com tanto esforço existencial em troca de algo que parecia não ter objetivo. Eles eram pouco menos de 500 membros despertos, com apenas 4 ainda em hibernação sem previsão de despertar, e centenas de fenecidos, cujas consciências se esperava que fossem acolhidas em esforços coordenados em outras dimensões. Mas a partir desse ponto, nada jamais aconteceu como poderiam esperar. Foi exatamente nesse clima de letargia e desesperança que, sem maiores avisos, tiveram conhecimento, durante um deslocamento de monitoração em sua nave, a Esferon, de que algumas naves de grande porte, as Mastlans, em versões até então desconhecidas, haviam pousado no planeta. Se algo podia retirá-los da apatia em que estavam mergulhados, era esse fato imprevisto e potencialmente perigoso. Por cerca de 700 anos terrestres, as grandes naves de guerra e transporte,
As Mastlans não deram mostras de ter percebido as 3 referências VAL dispersas pelo planeta. A prontidão era total nas bases VAL de Benem e principalmente em Seba, no sul, situada na mesma latitude onde uma das Mastlans havia colapsado. A nave Esferon também se encontrava no continente do sul para dar eventual apoio caso necessário, pois o histórico daquelas entidades recém-chegadas era desconhecido. Estranhamente, porém, as Mastlans não demonstravam movimento. A exemplo do que havia ocorrido com os Val em sua própria chegada, os novos rebeldes estavam demorando a deixar suas naves, provavelmente devido aos testes de adaptação exigidos pelas condições do planeta. Enquanto os Val estavam cientes da presença das Mastlans, os seus ocupantes não pareciam saber da presença dos Val. Tempos depois, antes de qualquer contato estabelecido, uma das Mastlans tentou alçar voo, sendo imediatamente atacada pelas forças dos Nephilim, também conhecidos por uma denominação da linguagem acadiana. Houve destruição mútua, transformando-os em forças oponentes que jamais se comporiam em torno de qualquer objetivo comum. O conflito, ocorrido há cerca de 93 mil anos, pareceu provocar nas 2 Mastlans restantes o efeito de fazê-las demonstrar sua força operativa e bélica. Seus ocupantes começaram a construir bases estrategicamente espalhadas pelo planeta, como se desejassem estabelecer uma força ocupacional permanente. Em menos de 4 mil anos, chegaram a construir 28 bases, sendo as principais Antler, no sul, exatamente onde uma das Mastlans havia caído em sua complicada manobra de descida, e Atlan, próxima à linha equatorial, construída ao longo da costa mais oriental do continente americano. Foi nesta última, Atlan, que o comandante rebelde, Ielus Bel, pôs os seus pés pela primeira vez em solo terrestre. Com ele desembarcou todo o quartel-general do que restava do movimento, composto por 17 seres, além do próprio comandante, e mais 6.011 indivíduos que ocupavam as naves restantes. A maior parte das bases rebeldes estava na superfície, em pontos centrais de certas áreas mais elevadas, sendo as demais em regiões que milênios depois seriam submersas pelo avanço do mar. Enquanto os recém-chegados construíam suas bases na intenção de dominar a Terra, disputando espaço com outras equipes já instaladas há mais tempo, um novo e mais complexo panorama se estabeleceu no planeta. Devido a essa nova variável, algumas das equipes já presentes resolveram se retirar, o que por um tempo diminuiu a quantidade de conflitos. O que era esse novo panorama? Por essa época, outra estranha componente passou a atuar abertamente na superfície da Terra, cujos seres pareciam vir de dimensões paralelas àquela na qual os exilados viviam. Tal fato deixou tanto os Val quanto os rebeldes profundamente surpresos, sem saber como lidar com aquilo que desafiava toda a sua compreensão universal. Foi nesse momento de ameaça externa inaudita que os Val resolveram se revelar aos rebeldes. A sua origem comum, pensaram, talvez propiciasse melhores condições de sobrevivência mútua, pois aqueles seres recém-chegados pareciam extremamente belicosos. Eles surgiam e desapareciam sem deixar vestígios, adicionando mais um item incompreensível à já avultada coleção de situações esquisitas desvendadas no planeta. O grupo já havia concluído que, mesmo que o comandante rebelde soubesse de sua presença, ele nada fizera ao longo de quase 10 mil anos no sentido de tentar se apropriar de qualquer artefato Val. Naquele ponto, se o comandante ainda não soubesse de sua presença, isso não faria mais diferença significativa, dadas as estranhas novidades que certamente também o preocupavam. Na mitologia que surgiria naquele continente, os conflitos entre os titãs e os olimpianos representariam bem um pouco daquela nova componente, que passou a influenciar abertamente a Terra, causando grande preocupação a todas as raças exiladas, capelinos, antarianos e mesmo os Nephilim. Eram seres que, como os Val e os Iel, estavam vinculados ao problema do líder rebelde, e jamais haviam lidado com vida além das fronteiras físicas do universo conhecido. A questão era que todos aqueles novos colonizadores ou exilados acabaram se defrontando com povos absolutamente estranhos, cujas existências se situavam além dos sentidos, perturbando todas as linhagens, desde os Biodemo até a linhagem humana que surgia em meio à turbulência. Simplesmente não conseguiam absorver o que aqueles seres representavam, nem as confusas situações de disputa e conflito em que estavam envolvidos. Apareciam e sumiam da superfície da Terra como se viessem de portais, guerreadores efêmeros. Somente muito tempo depois se perceberia que eram seres do gênero Demo, porém urdidos em época anterior a todas as linhagens ali presentes, implicando em conclusões que jamais poderiam ter sido arquitetadas devidamente ao tempo dos fatos. Perante aquele novo e ameaçador panorama, os Val deixaram um quadro mínimo operacional em suas bases e decidiram voar na Esferon até a base Atlan,
onde o comandante rebelde Yael Luzbel havia se estabelecido. Talvez pela primeira vez em seus psiquismos, algo que poderia ser comparado ao que os humanos chamam de nervosismo ou ansiedade palpitava em sua sensibilidade, sem que soubessem como lidar com as sensações. Há pouco mais de 81 mil anos, os Val e os rebeldes finalmente se viram frente a frente, num entardecer seguido de um ciclo lunar pleno, nas areias que se estendiam por Atlã, próxima à linha equatorial do planeta. Para surpresa geral, os rebeldes recém-chegados pareciam mais atordoados que os próprios Val. Não se apresentaram como vitoriosos, ali para dominar o mundo, mas sim como seres errantes que vieram aportar no planeta por não possuírem mais outras opções. O que se pensava friamente que poderia ser um desastre, tornou-se apenas um reencontro de seres enfraquecidos, muitos ainda extremamente revoltados com a alta hierarquia cósmica, outros adoentados em grau extremo para os padrões Biodemo. Era um momento a mais de toda uma derrocada existencial, num cronograma desesperador que não compreendiam, mas eram obrigados a vivenciar. Na verdade, os grandes problemas entre essas famílias surgiriam muito mais tarde, como produto de uma convivência em circunstâncias que realmente em nada ajudaram para que o futuro pudesse ter sido diferente. O patriarca da família Val, Val Amon, e o mais jovem, Val Pen, convidaram o comandante Yael Luzbel e seu grupo mais próximo a adentrarem a Esferon, enquanto outros tripulantes de uma das naves rebeldes convidaram alguns dos Val a se dirigirem ao interior da nave comando. Os demais se dirigiram a uma das edificações da base Atlã, e por longo tempo, esses três grupos distintos trocaram informações e se atualizaram sobre todo o ocorrido. O grupo que se dirigiu à Esferon era numeroso, composto por 75 Yaels, 81 Vals e 62 membros de outras famílias. O comandante Yael Luzbel e Val Amon deslocaram-se à frente, enquanto Val explicava alguns aspectos das adaptações daquela nova versão da nave. Os presentes puderam perceber diferenças marcantes nos padrões do comandante rebelde, em comparação àqueles observados via processador Val em seu último encontro com os membros da escola de Xi'an. A coloração de sua pele havia escurecido levemente, e seus olhos se moviam menos, como se psicologicamente ele não fizesse mais questão de fixá-los nos objetos ou interlocutores. Seu corpo, antes vigoroso, apresentava agora um padrão de desgaste, como se, na linguagem da região, estivesse profundamente cansado e demonstrasse deficiências e doenças antes impensáveis. No entanto, sua firmeza mental e a capacidade cirúrgica de desenvolver seu raciocínio pareciam intactas, talvez até mais contundentes. Na hierarquia que se percebia ao seu redor, Len Mion parecia ser o segundo em comando, embora não possuísse as mesmas credenciais mentais de outros membros da linhagem Yael. Yael An, uma das mentes mais bem dotadas da família Yael e parceiro harmonioso do comandante, deveria ser naturalmente o segundo em comando, se tal comando fosse necessário. Entre os Val, por exemplo, não havia comandante, apenas o responsável, o executor, aquele que coordenava os processos necessários ao bem-estar do grupo, com decisões complexas avaliadas por um conselho em constante rodízio ou por deliberação conjunta da família. Entre os assumidamente rebelados, porém, o clima era diferente. Yael An, uns poucos que tentavam ajudar o comandante a suportar o peso de um comando jamais sonhado por eles, pareciam ser os mais lúcidos para avaliar o contexto inusitado. Em meio à troca de impressões particulares sobre os problemas ocorridos na constelação de Antares e o lamento pelas destruições de bases e naves, o comandante rebelde interveio, trazendo os temas para uma compreensão útil por parte dos Val. Em certo momento, o comandante Yael Luzbel referiu-se ao processador Val, o objeto mais precioso em posse dos exilados. Muitos dos nossos feneceram pelas nossas próprias atitudes indesculpáveis, ele afirmou, e percebemos que não necessitamos de outros para que o prejuízo seja criado, e vitime a nós mesmos. Pelos caminhos tortuosos de nossos desacertos, uma falsa acusação dirigida aos Val os poupou dos sofrimentos daqueles dias, permitindo que o processador seja, agora, o único ponto de apoio que, doravante, com a aquiescência deles, possa nos apadrinhar. Ele confessou que nada mais tinham para se parametrizar. Até agora nada ganhamos, somente adoecemos. Perdemos os processadores que cada família da linhagem recebeu, perdas que agora prestamos contas à nossa própria consciência, como tendo sido nós mesmos a destruí-los, com a desagregação que resolvemos assumir.
Adoecemos, e parece ter sido a sua busca pelo conhecimento o deflagrador desse processo, pelo que lamentava profundamente. Se foi engendrado para existir e isso fazer, amaldiçoava o fato de ainda existir. O comandante rebelde manifestou o desejo de pôr fim à sua jornada pensante, mas declarou não ter programação que lhe permitisse a autodestruição. Tamanha era a escravidão do ter que existir que pesava sobre seu ser. A confissão do comandante Yael Luzbel provocou uma reação imediata e apaixonada. Um membro da família Cromon, Ion Crom, interrompeu o desabafo, afirmando sua lealdade inabalável. Jamais um Crom faltou com qualquer um dos que lhes são leais, e não haverá um tempo em que faltarei com aquele a quem devo descerrar da cegueira da minha percepção. Ion Crom alinhava-se aos postulados científicos do comandante, não como respostas a teses, mas como indagações pertinentes que faziam parte da jornada. Para ele, o vírus surgido não era produto da busca do comandante, mas sim do misterioso processo que a tudo havia criado. Esse processo, sim, é que devia conter sujeiras e descontinuidades doentias que vieram à tona quando o foco da atenção foi posto sobre elas. Nisso você, como nós, não tem responsabilidade alguma, argumentou Ion Crom, ecoando o sentimento de que a falha residia na fundação da própria existência. Ele reforçou a noção de escravidão mencionada pelo comandante, ressaltando que o comandante havia se libertado mentalmente e servia de exemplo, ao contrário da alta hierarquia cósmica que os escravizavam para um fim estranho. Os membros Cromon presentes ratificaram a manifestação com um recital peculiar, enquanto o comandante desalentado olhava fixamente o solo da Esferon, como se ali estivesse enterrado todo o mistério. Len Mion, o segundo em comando, reportou-se aos fatos enigmáticos. Len Mion sustentou que o comandante não havia cometido equívocos. Os erros vieram dos próprios rebeldes que, ao cobrar uma organização rígida, levaram à autodestruição. Ele culpou as mutações sofridas, para as quais não estavam preparados, que explodiram em fúria destruidora. Jamais havíamos sentido aquilo, o querer destruir alguém, mas sentimos e o fizemos. O radical Len Mion declarou que mesmo que todos parassem, ele não se deteria na busca, pois assumia como sua a verdade vinda do raciocínio do comandante. Não tenho mais como extirpar a percepção do alicerce podre e injusto que sustenta o que somos obrigados a administrar com o nosso esforço existencial. Len Mion concluiu que o dano não estava no algoritmo mental do comandante, mas no modo como foram urdidos, que permanecia misteriosamente inexplicado. O comandante Yael Luzbel, com o olhar ainda fixo, rompeu o silêncio. Ele confirmou que de seu pensamento surgiu o verme mental que desassossega, mas ressaltou que isso era apenas uma doença que, se bem gerida, podia ser produtiva. Sinto a minha mente mais ampla, como se a cada momento eu crescesse em entendimento, e isso me é novo, disse ele, equilibrando essa expansão com a inquietação destrutiva. No entanto, o aspecto deletério não pertencia à doença em si, mas sim à incapacidade deles de administrá-la, gerando intolerância e atitudes belicosas, que faziam cessar o contraditório pela destruição e exclusão. Isso revela a bestialidade somente vista até agora entre os irracionais. Isso precisa parar. Ele alertou que eram instrumentos de uma monstruosidade que talvez a alta hierarquia não quisesse ou não pudesse revelar. O comandante reiterou que a alta hierarquia não havia feito mal e não podia ser responsabilizada, mas o silêncio mantido era sintomático de algum segredo profundo. Ele questionou se eram produtos de uma experiência de outros níveis, meros instrumentos e resultados, e se era por isso que a alta hierarquia mantinha sua origem misteriosa. Perguntas desse nível somente as fazemos agora, depois da doença que me acometeu a mente. Antes, jamais as fizemos. Ele declarou ter decidido se afastar para não contagiar ninguém, mas a alta hierarquia apenas o contradizia e pedia para abafar o que já estava desperto. Que responsabilidade posso ter tido por existir, sem que tenha sido eu a providenciar essa existência? Por perceber sem que tenha sido eu que me propus a isso? Sucumbir ou resistir à doença e ao exílio parecia ser a única opção primária que lhes restava. Desse encontro crucial surgiu a tese de que todos deveriam se dirigir à base Val em Benin, como um primeiro passo para tentar a ligação com o processador Val. Uma verdadeira peregrinação de equipes seguiu para Benin, na esperança de acessar o artefato, mas a tentativa se revelou lastimável. Nem mesmo o comandante Yael Luzbel, Yael An e Len Mion conseguiram qualquer sintonia com o processador. O tempo confirmou o medo. Ninguém mais conseguia acessá-lo plenamente, devido à quantidade impensável de mutações pelas quais todos estavam passando em ritmo acelerado. A inacessibilidade do processador Val revelava a profundidade da crise existencial. Para os Biodemo, o processador sempre fora sua guarida preciosa. Desde o surgimento nos casulos, o processador existia, fazendo parte integrante da nave, e eles se adestraram na arte de manuseá-lo e redimensioná-lo, embora jamais viessem a compreender a essência daquela criação, vista como uma dádiva de seres desconhecidos, os criadores da vida. Essa ferramenta era o fator resultante do que cada mente da espécie aprendia e repassava,
sustentado pela vontade mental de todos, funcionando como uma deferência coletiva, uma forma de velar por cada membro. Para os exilados, que não possuíam a noção do sagrado nos moldes terrenos, o processador familiar era o que mais se aproximava desse conceito. Ele era o equipamento hospitalar, psicológico, laboratório de análises, biblioteca, sintetizador de vivências e, acima de tudo, a matriz onde se encontravam unidos em convergência plena, transparentes, sem segredos pessoais. Daí a estranheza e a aversão aos mistérios e segredos da alta hierarquia cósmica. O processador, hoje se sabia, cumpria a função de substituir o pano de fundo espiritual, o eu da alma, que a sua natureza primária não podia sequer suspeitar. É crucial notar que os Biodemo não tinham consanguinidade, nem a noção de pai e mãe, tampouco de divindade ou de amor nos moldes agora conhecidos pelos habitantes da Terra. Eram condicionados pela genética, e o processador era o local quântico, a fonte e o destino da receita das modificações que cada membro imprimia em si mesmo. Era a matriz onde se encontravam unidos. E assim seguiu a vida dos exilados, agora divididos em grupos de trabalho e sobrevivência nas bases Val e nas bases dos seguidores do comandante rebelde espalhadas pelo planeta. Muitas bases foram construídas, mas outras tantas não puderam sê-lo, devido a problemas internos e às confusas disputas com os Nefelim e outros núcleos que viviam além das fronteiras terrestres. As sedes de Atlan e Antlar eram as mais importantes, por terem suporte direto das naves restantes. Benen, Seba, Atlan, Antlar, Aesferon e as naves rebeldes restantes eram tudo o que restava do processo rebelde há cerca de 75 mil anos, totalizando não mais que 7 mil seres. Todavia, o que a rebelião em si não havia conseguido fazer, a convivência forçada nessas bases faria em escala menor, mas num grau de distorção existencial jamais visto. Sem que soubessem na época, bilhões de espíritos já libertos dos corpos Biodemo estavam sendo congregados nos ambientes espirituais da Terra, pois não haveria outro lugar para concentrá-los. Aqueles que feneceram, em meio a doenças terminais e nos conflitos, nas explosões nucleares e pela contaminação química, continuavam vinculados por meio dos novos e cruéis sentimentos de malquerença, ódio nascente e perversidade desnecessária. Todos os espíritos afetados pelo processo rebelde se tornaram portadores desse recém-surgido desejo de vingança. Hoje se sabe que todos foram trazidos em diversos comboios espirituais para a psicosfera terrestre. A Terra recebeu o fluxo convergente final de todo esse processo, que estava longe de ser finalizado. Muitas regiões espirituais tiveram que ser criadas a pressas para dar guarida a tantos seres desesperados, mas a vinda desses espíritos não pôde esperar pela construção adequada. Parece que a desarrumação daquele tempo ainda não conseguiu ser devidamente ordenada. Jamais houve a necessária quantidade de trabalhadores espirituais para cuidar do acúmulo deletério que passou a ocupar as regiões primárias da espiritualidade terrestre. Em uma analogia humilde, é como se tivesse havido falta de médicos, hospitais e estruturas suficientes para receber tantos seres enlouquecidos. Talvez por isso a Terra tenha sido transformada no maior manicômio cósmico de que se tem notícia. Se as coisas já não andavam bem para o lado dos exilados, o que era inquietante piorou ainda mais, quando há 74 mil anos, o hoje chamado Monte Toba entrou em erupção, causando uma sequência de cataclismos que obrigou o quartel-general rebelde a repensar drasticamente sua situação na Terra e, consequentemente, o futuro de todos os exilados.